Pessoal, dando continuidade aí na nossa aula sobre flores, agora eu vou falar um pouquinho da estrutura da flor. Então, a flor ela é formada por verticílios externos protetores, que são as pétalas e sépalas. As sépalas em conjunto formam o cálice, as pétalas em conjunto formam a corola. E são também formadas por verticílios reprodutores, que são os estames e o carpelo. Então, estruturas reprodutivas, estames e carpelo. No caso, essa flor aqui é hermafrodita, porque tem estrutura masculina e estrutura feminina na mesma flor. E ela tem os verticílios protetores, que são pétalas e sépalas. Aqui tem o receptáculo, que é a porção mais dilatada aqui nessa base da flor, né? E o pedúnculo. O pedúnculo é essa haste que conecta a flor ao caule. Então, ela é constituída pelas brácteas. Geralmente, ela pode ter uma bráctea que é verde ou colorida, né? A gente já viu que bráctea é uma folha modificada. Tem pedúnculo, geralmente, né? A não ser que seja uma flor séssil. Pedúnculo é essa haste que eu acabei de falar, que conecta a flor ao caule. E esse receptáculo, né? Que é essa porção mais dilatada desse pedúnculo, né? Onde vai se inserir as peças florais ou os verticílios florais, como pétalas, sépalas. Então, a flor ela é dividida em verticílios externos e protetores, verticílios internos e reprodutores. Os verticílios externos e protetores, pétalas e sépalas, internos e reprodutores, estames e carpelos. Quanto ao pedúnculo, ela pode ser pedunculada, quando ela tem pedúnculo, e ela pode ser séssil quando ela não tem pedúnculo, tá? As flores, elas apresentam geralmente sépalas. As sépalas é esse verticílio externo aqui que protege, né, a estrutura reprodutiva junto com as pétalas. Geralmente tem a cor verde, né? E o conjunto de sépalas é o cálice. Olha aqui, então geralmente ele tem a cor verde. Deixa eu tirar essa caixinha daqui. Agora, quando ela é da mesma cor da corola, das pétalas, eu chamo de petaloide. Nessa primeira imagem aqui, pessoal, a sépala é verde e a pétala é branca. Agora, nesses casos aqui, nesses três casos, as pétalas são coloridas, mas eu vejo aqui que tem uma sépala um pouquinho diferente aqui na parte de baixo. Essa sépala é da cor da pétala e eu chamo ela de petaloide. Nesse caso, ela é uma flor trímera, tem 3 pétalas, e trímero porque tem 3 sépalas também, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3 pétalas, 1, 2, 3 sépalas. 1, 2, 3 pétalas, 1, 2, 3 sépalas. Inclusive, essas 3 aqui são monocotiledôneas, porque quando tem pétalas em número de 3 ou múltiplos, eu chamo de monocotiledôneas, tá? Eu trouxe algumas flores só para mostrar para vocês aí, né, de herbários que vocês vão ter que fazer, né, como elas ficam lindas, né, a rosa, no caso aqui sequinha, a mussaendra, que é uma bráctea, né, na verdade, ela tem umas florzinhas muito pequenas, amarelas, né, então, desde rosa do deserto, ixora, no caso aqui, muita gente pensa que a buganvília, essas estruturas aqui são pétalas, mas não são, são brácteas, né? O que são as flores mesmo são essas 3 florezinhas pequenininhas. Ela dá uma florzinha geralmente branquinha aqui, que abre aqui bem pequenininha. Nesse caso, as brácteas servem para atrair a atenção dos polinizadores. Então, quanto ao número de sépalas, ela pode ser trímera, quando tem 3 sépalas, tetrâmera ou pentâmera, quando tem
4 ou 5 sépalas, tá? Já as pétalas, o conjunto forma corola. Então, todas essas pétalas em conjunto forma corola. As pétalas têm cor variada, geralmente servem para proteção, mas servem aí essas cores para atrair a atenção dos polinizadores. Inclusive, tem cores que a gente não consegue visualizar, tem cores no ultravioleta que só alguns tipos de inseto conseguem visualizar, como algumas abelhas, né? Então, tem a função de proteger os órgãos reprodutores e atração de polinizadores. O conjunto forma corola, pode ser branca ou diversamente colorida. Se a pétala for verde, eu chamo ela de cepaloide. Então, quanto ao número de pétalas, ela pode ser trímera, número de 3 ou múltiplos, tetrâmera ou pentâmera quando tem 4 pétalas ou 5 pétalas. Pode ser dímera também quando tem 2 pétalas. Trímera, ela é monocotiledônia. Tetrâmera ou pentâmera, ela é eudicotiledônia. Quanto à soldadura, a gente pode classificar as flores quanto à soldadura das pétalas, né? Se não for uma inflorescência, a gente consegue classificar quanto juntas estão essas pétalas ou separadas e quanto à simetria dessas pétalas. Quanto à soldadura das pétalas, gamopétala, simpétala ou monopétala é quando as pétalas estão soldadas entre si. Olha aqui, ó, vocês podem ver que nesse caso a pétala só se solta aqui no bordo, né? Todas estão unidas, né? Quando elas estão unidas em alguma parte, por exemplo, se eu for tirar uma pétala, vai rasgar a outra, eu chamo ela de gamopétala ou monopétala, né? No caso do papo de peru aristoloque aqui, é como se fosse uma pétala só, né? Parece unida. Ela é tão massinha de você pegar nela, é uma flor interessante. Dialipétala é quando as pétalas estão livres entre si. Eu tenho dialipétala, posso chamar de coripétala ou polipétala. Olha aqui, ó, vocês podem ver que se eu tirar uma pétala, ela não vai rasgar outra pétala. É aquela que eu faço bem me quer, mal me quer, né? Então eu vou tirando uma ou outra, ela tem que estar solta entre si. Eu consigo arrancar essa aqui e não vai interferir na outra. Então eu chamo ela de dialipétala, diale solta, né? Quer dizer que essas pétalas estão soltas. Outra classificação é quanto à simetria. Em actinomorfa ou radial, quer dizer, eu posso separar ela em vários planos. Se eu pegar uma pizza, aquele corte que eu vou fazendo e todos os pedaços saem iguais, é um corte radial. Eu vou cortar ela ao meio, depois vou cortar ela em 4, depois vou cortar em 8. Quando os cortes saem todos iguais, eu falo que essa simetria é radial. Bilateral ou zigomorfa é quando eu consigo dividir ela somente ao meio. Olha essa flor, se eu for dividir ela em vários planos, vocês podem ver que eu vou ter diferenças, né, no formato de cada pedacinho que for ficar aqui. Então, eu só divido ela ao meio, tá? Então, quanto à classificação, eu posso classificar ela quanto? Se ela é unissexual masculina, unissexual feminina, hermafrodita. Posso classificar quanto à soldadura da pétala e quanto à simetria, tá? Uma coisa que eu queria falar também é sobre as inflorescências. Eu falei de classificação de flor solitária. E quanto à inflorescência? É a disposição dos ramos florais e das flores sobre esses ramos florais. Ela pode ser axilar, quando está na axila da folha, ou terminal, quando está no ápice ali, né? E aí eu classifico ela quanto racimosa, quando as flores se abrem de baixo para cima ou da periferia para o centro. A seta está mostrando aqui, né, pessoal? No caso do cacho, eu tenho flores peticeladas, quer dizer, tem pedúnculo, tem pedicelo aqui.
sai de pontos diferentes do pedúnculo e atinge alturas diferentes. Vocês podem ver que tá saindo de cada uma de um ponto, então ela tá alternada e ela chega em pontos diferentes. No caso do corimbo, as flores pediceladas saem de pontos diferentes, só que elas atingem uma mesma altura. Olha aqui, ó, elas estão saindo de vários pontos, mas elas se igualam aqui em cima, né? No caso da espiga, eu tenho flores sésseis, quer dizer, ela não tem pedúnculo, ou subsésseis, saem de pontos diferentes aqui, ó, do pedúnculo principal, e elas vão começar a abrir aqui de baixo para cima. O amento é onde o eixo principal é geralmente formado por flores unissexuais, né? E aí elas saem também de diversos pontos e elas são sésseis aqui nesse caso, só que a espiga é flexível. Já a umbela, essas flores pediceladas saem de um mesmo ponto e não atinge a mesma altura. Ela forma como se fosse um guarda-chuvinha aqui, ela forma meia lua, tá? E eu posso classificar também as flores como cimosa, ou definida, ou simpodial, quando termine uma flor, que é a primeira a abrir, e essas, geralmente o pedúnculo principal termina em uma flor. E essas flores geralmente abrem do centro para a periferia, do meio para fora, né? Eu tenho o Pleiocásio, termina em uma flor, nessas flores aqui centrais, e elas começam a abrir aqui nesse centro e depois vão abrir nas próximas, tá? Helicoide, termina em uma flor e aqui eu não achei nenhuma imagem legal para mostrar, né? Termina por uma flor e as secundárias vão saindo ali de lados alternados. O ciátio, eu tenho uma flor feminina ali, pedicelada, né? Que tem carpelo, tem pedicelo, cercada por flores masculinas, que também tem pedicelo, tem uma bráctea, no caso aí da coroa de Cristo exemplifica esse exemplo de ciátio, tá? Então, as flores, até mesmo as inflorescências, podem ser classificadas de acordo aí, né, com a forma de abertura, se ela abre de fora para dentro ou de dentro para fora, a posição delas ali no rack, né? E uma coisa para terminar é a questão da perfloração. Perfloração é o que? A disposição de peças florais no botão antes da antese, antes da abertura. Pode ser valvar, quando as peças apenas se tocam nos bordes. Vocês estão vendo aqui, ó, que as pétalas só no bordinho que elas estão se tocando, né? Espiraladas, todas as peças são semi-internas. Todas estão entrando, todas as pétalas entram um pouquinho dentro da outra. Vocês estão vendo? Todas estão entrando. Imbricada é quando eu tenho uma externa. Olha aqui, essa aqui, ó, da esquerda é externa. Uma interna, olha aqui, bem do ladinho, essa aqui é interna. E 3 semi-internas, olha aqui, ó. Essa aqui parte para dentro, parte para fora. Uma parte fica aqui dentro, outra parte fica aqui de fora, outra parte fica aqui dentro, outra parte fica aqui de fora. Eu chamo ela de imbricada. Pessoal, por hoje é só. A gente vê aí na próxima aula que eu quero explicar a reprodução e as flores quanto ao sexo, tá bom? Então, qualquer dúvida, me procurem, tá? Muito obrigada, até a próxima.